Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Não tem recado nenhum? Não. Então só vamos fazer uma prece antes de começar. Vamos relaxando em nossas cadeiras, mentalizando a figura de Jesus, nosso mestre, modelo e guia, e junto com ele nos dirigir ao Criador, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no intuito de aprender sobre os ensinamentos deixados pelos espíritos superiores, agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, e que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia tudo que for aprendido. Que assim seja. Muito bem. Então é sempre com muita alegria que nós recebemos a todos e realizamos a nossa reunião pública, que nada mais é que uma extensão dos nossos estudos sobre a doutrina dos Espíritos. Gostaria de aproveitar que eu recebi uma afirmação a respeito da não existência das colônias espirituais, e uma pessoa afirmou que na questão 234 do Livro dos Espíritos, os Espíritos superiores afirmam que existe as colônias espirituais, né? Então, se vocês concordarem, a gente pode estudar mais uma vez essa questão para ficar registrado aí para os nossos queridos companheiros da internet, né? Porque foi no Facebook que ele fez essa contestação, que ele contestou a minha afirmação de que não havia as colônias espirituais. Então eu escrevi para esse companheiro, era um homem, que foi erro grave de interpretação da parte dele. Que os espíritos não falam em mundos paralelos, como é a afirmação, e eu escrevi, do pseudo-sábio André Luiz, né? Porque é um espírito pseudo-sábio mesmo, ele foi um dos obsessores do Chico, né? E sim, mundos em formação, não são mundos paralelos, não existe nenhum mundo paralelo, né? Então foi um erro grave de interpretação. Eles querem associar a doutrina dos Espíritos com essas doutrinas que não tem absolutamente nada a ver com a doutrina dos Espíritos. A doutrina André Luiz ensina coisas que vão em contraposição ao ensino dos Espíritos superiores. Portanto, não tem nada a ver com a doutrina dos Espíritos. Pode fundar uma outra doutrina, doutrina chiquista, pode fazer o que quiser, menos chamar isso de doutrina espírita, porque não é doutrina espírita. Eu não sou contra quem quer que seja. Repito aqui que é do princípio desta casa e da diretoria desta casa e daqueles que frequentam e estudam a obra a obra de Allan Kardec e dos Espíritos superiores. É princípio desta casa respeitar inalienavelmente o direito das pessoas em omitir a sua opinião. Nós só criticamos o fato de que as pessoas muitas vezes emitem opiniões equivocadas, muitas vezes por desconhecimento, na maioria dos casos, ou por má fé, como é o caso dessa pessoa, que eu imagino seja por má fé, porque uma interpretação distorcida como essa só pode ter uma razão: má fé, né? E não há outra maneira de ser. Não, para mim, no meu modo de ver, é isso. Então vamos ver aqui o que os Espíritos superiores falam a respeito da questão que ele propôs, porque não é só na 234 que ele trata desse assunto. Ele vai tratar desse assunto na 234, na 235, na 234A, 235, 236
Sim, são 5 questões. 234, 234A, 235 e 236. E 236A. São 6 questões, na realidade. Desculpe, são 7, porque tem A e B, né? São 8 questões. Eu vou ler de novo para ficar bem registrado. 235, 234, 234A, 235, 236, 236A, B, C, D e E. E F, inclusive. Então são várias questões. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questões. Então nessas 9 questões eles vão tratar de mundos transitórios. Não são mundos paralelos. Essa é a confusão que as pessoas fazem ou por desconhecimento ou por má fé. Então, mundo transitório é um mundo que está em transição, em mudança. Não é essa a interpretação correta? Não é mundo paralelo. O mundo paralelo é uma outra história completamente diferente. É aquele que existe paralelamente a um mundo qualquer. E isso não existe. Não existe absolutamente. Então vamos lá, mundos transitórios. Na questão 234, Kardec pergunta o seguinte: como ficou dito, existem mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso? Pergunta Kardec. Resposta: sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes, ou seja, aqueles que estão sem corpo físico, que estão em estado de erraticidade, livres, né? E nos quais podem habitar temporariamente espécies de acampamentos, ponto, de campo para se repousar de uma muito longa erraticidade, estado sempre um pouco penoso. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos, que podem alcançá-los e nele gozar de um bem-estar maior ou menor. Então, aqui a gente tem que dividir essa resposta em muitos ensinamentos diferentes. Primeiro, que eles são particularmente destinados, temporariamente destinados, a seres errantes, nos quais podem habitar temporariamente. Então, esses seres estão em estado de erraticidade, né? Eles podem habitar esse mundo temporariamente e não definitivamente. Primeira coisa. Segundo, espécies de acampamento, de campos para se repousar de uma longa erraticidade, estado sempre um pouco penoso. Essa longa erraticidade se dá pelo fato de serem espíritos muito atrasados ou muito cruéis, não é? Ou de moral muito baixa, que ficam num estado de erraticidade muito longo e precisam desses lugares para se refazerem. Então, erraticidades muito longas. Quando se fala muito longas, em milhares de anos, centenas de milhares de anos e coisa do gênero. Não é pouco tempo, não é qualquer espírito que precisa de ir para um mundo como esse. Não é? Terceiro, são posições intermediárias entre os outros mundos graduados, ou seja, esse mundo está passando por uma transformação para se tornar num mundo primitivo. Ele está em formação e ele vai se tornar, depois que for permitido o surgimento de vida na Terra, ele vai se transformar num mundo primitivo. Não tem outro destino para ele. O destino dele é se transformar-se num mundo como o nosso. Primeiramente ele é um mundo primitivo, depois um mundo de expiação e provas, depois um mundo de regeneração e assim sucessivamente. Não é? Ele diz assim: são posições intermediárias entre outros mundos graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-lo e nele gozam de um bem-estar maior ou menor. Esses espíritos vão encarnar nesses mundos porque esses mundos estão em formação. Se não estivesse em formação, não tinha como descansar neles. Não tinha como se refazer nesses mundos. E isso a gente vai explicar depois. Por que disso? A pergunta 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-lo à vontade? Pergunta Kardec para os espíritos superiores. Eles dizem sim. Os espíritos que se acham nesses mundos podem deixá-los
para irem aonde devem ir. Imaginai-os como aves que, de passagem, pousam numa ilha para refazerem suas forças a fim de alcançarem o seu destino. Eu li Nosso Lar, então não falo como leigo, falo com a autoridade de quem leu pelo menos 2 vezes esse livro. Tá? E Nosso Lar não é permitido sair nem permitido entrar quem eles não querem. Tá? Nessa historinha da carochinha, nesse romance da carochinha, que não tem nada, absolutamente nada a ver com doutrina espírita, tem portões, tá? Essa entrada é vedada para quem eles não querem que entre, porque tem até a história de uma mulher que o André vai até o portão junto com o Lísias e verifica que lá tem uma mulher pedindo pelo amor de Deus para entrar e tal, e eles expulsam essa mulher daquele local. E o André pergunta para Lísias por que aquela mulher foi colocada daquela maneira, expulsa daquela maneira dos portões do Nosso Lar. Ele explica: olha, aguça a tua visão, Lísias fala para ele. E ele, segundo dá passe longitudinal, sei lá, que as bobageiras todas, e ele começa a ver aquilo que está colado no corpo da mulher. E tem um monte de ovoide, outra baboseira, né? Um monte de ovoide colado no corpo da mulher. O que são aqueles ovoides? Espíritos que ela ajudou a abortar. Coisa que não é ensinada, é um maior absurdo, isso não é ensinado pela doutrina espírita, isso é um absurdo. Não é? Então, aqui diz que esses espíritos que estão nesses mundos transitórios e não mundos paralelos, podem sair à vontade. Se podem sair à vontade, podem voltar à vontade. Ou não? Não tem portão, não existe portão nenhuma, nem sopinha revigorante, nem caminha para o sujeito dormir, nem hospital, nem pronto-socorro, como é o caso de Nosso Lar, que é tudo um monte de baboseira. Repito, para quem estiver nos ouvindo, não banque o idiota. Estude doutrina espírita, porque a gente acaba passando por idiota perante as pessoas que têm um mínimo de bom senso. Uma pessoa que tem um mínimo de bom senso, o que ela vai fazer ao notar que alguém acredita num livro como Nosso Lar? Vai ter a pessoa como um alienado, como um idiota. O fato é esse. Não tem nada a ver com racionalidade. O espiritismo é racional, não tem nada a ver com esse tipo de coisa, não é? Isso em que pese o respeito que a gente tem pelo Chico, pelo seu senso de humanidade, pela pessoa boa que ele era, esse espírito, como qualquer outro médium, obsediou o Chico. Todo médium sofre obsessão. E o Chico foi obsediado, esse era um dos espíritos. O próprio Emmanuel foi seu obsessor, existiam 2 Emmanuéis. Um Emmanuel que escreveu vários livros através dele, e um Emmanuel que escreveu um livro chamado Emmanuel, que ameaçou ele de morte. Portanto, esse segundo Emmanuel foi o obsessor do Chico Xavier. Certo? Essa é a realidade. Vamos continuar. Eles dizem, na questão 235, o Kardec pergunta para os espíritos: os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios? Eles respondem: certamente. Aqueles que se reúnem assim, o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter a permissão de alcançarem lugares melhores e ascender à posição dos eleitos. Então, esses espíritos, eles estão ali, como em qualquer lugar do universo. Tudo tem um propósito útil, nada é feito, nada existe de maneira inútil. Eles estão ali para aprender, sim, e para se refazerem, a fim de poderem alcançar uma situação melhor. E esses espíritos que habitam nesses mundos são espíritos que ficam muito tempo em estado de erraticidade. Muito tempo. E por que se fica muito tempo em estado de erraticidade? Exatamente. Outra coisa, eles já habitaram outros mundos primitivos? Não, normalmente não são espíritos que habitam mundos primitivos que ficam nessa situação, são espíritos que habitam o mundo de expiação e provas. Em mundo de expiação e provas, os espíritos são muito cruéis, muito violentos, eles são egoístas, orgulhosos, prepotentes, ligados a vícios,
a prática de crimes de forma indiscriminada, prejudicando todo mundo, promovendo guerras, por exemplo, né? E quem comete um tipo de absurdo como esse, acaba ficando num estado muito longo de erraticidade, até se dar conta dos crimes que cometeu, né? E voltar o seu pensamento a Deus. Mas ele está num estado deplorável do ponto de vista emocional, psicológico, deplorável, porque passou séculos, muitas vezes, vários séculos, centenas de anos, muitas vezes nessa situação. Então o que ele precisa? Ele precisa de um mundo como esse, que nós vamos falar daqui a pouco, por que esses mundos servem para esses espíritos ficarem nesse lugar, se refazendo, não é? Para poderem retomar outras existências em mundo de expiação e provas, e talvez em mundos até pior do que esse, em mundos primitivos, para poderem começar o resgate daquilo que fizeram naquela encarnação, ou em encarnações pregressas. Eles podem voltar para os mundos primitivos. Pode voltar, para utilizar essa inteligência para fazer avançar esses espíritos que ali estão. Para ajudar os outros. Então vamos lá. Eles dizem, ele perguntou se eles progridem. Sim, a resposta é sim, não é? E o objetivo é sempre aprender, progredir, não é? E progridem em todas as situações, e nessa não é diferente. Na questão 236, os mundos transitórios e não paralelos, Kardec não faz a pergunta, os mundos paralelos, não, os mundos transitórios, por sua natureza especial, são perpetuamente destinados aos espíritos errantes. E que natureza especial é essa de que ele fala? Kardec está dizendo, a pergunta é, os mundos transitórios, por sua natureza especial, são perpetuamente destinados aos espíritos errantes? A natureza especial é uma só, eles estão em formação, não existe vida de nenhuma espécie nesses mundos. Ali a revolução dos elementos está acontecendo. O choque dos elementos está acontecendo para que possa se formar a crosta terrestre, aonde depois da crosta formada, aí começam a se formar, se levantam lá pelo choque dos elementos, se levantam as montanhas, etc., se formam os mares, etc., e vai começar a possibilitar essa situação do surgimento da vida. Mas até essa situação aqui, a natureza dele é de uma natureza especial, não especial para sempre, definitivamente, temporariamente especial, porque ele vai acabar, através desse processo, vai acabar dando possibilidade para o surgimento da vida. A atmosfera neutra. Eu ainda não vou entrar nesse tema não, eu vou entrar nesse tema no final para poder botar esse pessoalzinho que fala besteira para pensar, né? Então diz assim, não, sua posição é apenas temporária, ou seja, eles não estão perpetuamente destinados a isso, não é? A posição deles é temporária, e não é de outra forma, nem poderia ser de outra forma. Como a posição de cada mundo é sempre temporária, a posição da Terra hoje, a sua situação de expiação e provas é temporária também, não é? Porque o mundo também, não que a matéria progrida, mas o mundo do ponto de vista espiritual progride sim, porque os espíritos progridem, não é? Melhoram a sua atmosfera espiritual, dando condição de encarnar-se espíritos melhores, não é? E possibilitar também ceder elementos para o mundo espiritual, elementos melhores, uma condição moral de mais qualidade. Consequentemente, esse mundo vai ascender uma graduação diferente daquela que ele tem no momento. Esse é o caso da Terra, né? E esse processo é constante. Depois de conquistar o estado de mundo de regeneração, ele continua esse processo. Esse processo não para nunca, até a extinção do planeta, e uma hora vai se extinguir, né? Uma hora ele vai desaparecer, daqui a bilhões, talvez trilhões de anos, sei lá quanto, né? Ele vai acabar se extinguindo. Então,
essa situação também desses mundos temporários, ou mundos transitórios, aliás, não temporários, transitórios, ela é temporária, não é? A pergunta 236A: são eles, ao mesmo tempo, habitados por seres corporais? Qual que é a pergunta? Existe gente habitando esses planetas, esses mundos transitórios? Essa é a pergunta de Kardec, não é? Eles respondem: não, sua superfície é estéril. Aquele que os habitam não tem necessidade de nada. Se não tem necessidade de nada é porque não tem corpo. São os desencarnados que os habitam, aqueles que estão em estado de erraticidade, né? Num estado de erraticidade, ficaram num estado prolongado de erraticidade, sofreram muito nessa erraticidade, não porque eles estavam condenados ao sofrimento, mas pelo seu próprio estado moral, né? E precisavam de um local que tivesse uma condição especial para poderem se refazer. Quando ele compara essa situação, a situação das aves como é que ele chama aqui? As aves de... São as aves migratórias. Migratórias, mas tem um outro nome que eu queria lembrar, não vou lembrar agora. Mas quando ele compara com as aves migratórias, é a mesma situação. As aves migratórias, elas não param naquele lugar para permanecerem naquele lugar. Elas param temporariamente, né? Descansam, né? Refazem as suas energias, né? E continuam o processo de caminhada para atingirem o local que elas precisam fazerem os seus ninhos e procriarem. Isso acontece todos os anos, né? Isso acontece com as aves todos os anos. Essa comparação é muito válida, porque esse processo que acontece com esses espíritos, aos quais Kardec se refere na questão 234 seguintes, está acontecendo nesse momento, com espíritos que estão, nesse exato momento, em mundos transitórios como esse que ele citou, para fazerem o mesmo processo, para se refazerem de uma longa situação de erraticidade na qual sofreram muito, né? Então, Kardec continua perguntando, 236 B. Essa esterilidade é permanente ou resulta da sua natureza especial? Resposta: não, são estéreis transitoriamente. Estão em formação, quando aquela transformação passar, vai haver o surgimento da vida. E daí para frente, cada vez mais, vai haver uma melhora da situação do planeta e a vida vai surgindo cada vez em maior quantidade, né? Até que chega um momento em que aquela primeira leva, vamos dizer assim, de vida que surge no planeta desaparece para dar surgimento a seres mais elaborados, vamos dizer, mais sutis, né? Como nós também surgimos por esse processo e desapareceremos por esse mesmo processo, né? Um dia nós vamos desaparecer todos e surgirão na Terra seres mais sutis do que nós, né? De corpos mais sutis, de inteligência maior, de uma graduação moral muito maior do que a nossa. Isso é que vai tornar a Terra um mundo de regeneração e futuramente um mundo feliz, né? Kardec faz outra pergunta, nesta mesma 236C. Esses mundos, então, devem ser desprovidos de belezas naturais? Pergunta ele. A natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis das que chamais belezas naturais. Isso a respeito da beleza desses mundos, né? A 236E. Visto que o estado desses mundos é transitório, a Terra estará um dia no mesmo estado? Terra, nosso planeta, né? Resposta: já esteve. É claro, teve um dia que estava em formação, né? Ela estava em formação nessa mesma situação desse mundo que ele cita aqui, né? Esteve em formação, concluiu o seu estado de formação, propiciou o surgimento da vida e a vida teve a sua evolução tão naturalmente quanto em qualquer outro mundo acontece, né? Então a Terra já foi um planeta transitório como esse que ele está citando, e não um mundo paralelo,
Não existem mundos paralelos. Se a pessoa não quer bancar, a idiota, a ingênua, útil para quem quer que seja, estude Kardec, mas estude com a profundidade necessária. Não se limite a uma questão, porque esse sujeito que mandou para mim a contestação, ele deve ter ouvido de que na questão 234 do Livro dos Espíritos, os Espíritos afirmavam a existência das colônias espirituais e ficou apenas nessa. Se ele tivesse lido as outras e estudado as outras, ele teria mudado de opinião, com certeza, né? E a F ele pergunta, em que época? Resposta, durante a sua formação. Aí Kardec vai fazer um acréscimo de explicação. Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu objetivo, a sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado. A vida está em toda parte. Assim, durante a longa série de séculos que se escoam antes da aparição do homem sobre a Terra, durante esses lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres, estavam confundidos, dos primeiros seres orgânicos sobre esta massa informe, nesse árido caos onde os elementos estavam confundidos, não havia ausência de vida. Ausência de vida e não de corpos, porque corpos não havia possibilidade. Vida é do espírito, não é do ser encarnado. Quem tem vida é o espírito, né? Por isso que ele fala que não havia ausência de vida. Haviam desencarnados habitando a nossa terra durante a sua formação. Os seres que não tinham as nossas necessidades, não tinham corpo físico, não precisa de sopinha revigorante, nem precisa de remédio, nem precisa de banho, nem precisa de coisa nenhuma, porque o corpo não é igual ao nosso. Não tem as nossas necessidades, nenhuma das nossas necessidades. Nem fome, nem frio, nem sede, nem coisa nenhuma. Absolutamente nada. Agora, se as pessoas quiserem saber mais a respeito das sensações dos espíritos, leiam um ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos no próprio Livro dos Espíritos. É só procurar. Vai em Kardecpedia e coloquem lá na procura ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos e vocês vão saber exatamente o que os espíritos sentem. Por que muitos se comunicam com os homens, se manifestam e às vezes se comunicam e dizendo que estão sentindo dor de cabeça, dor na perna, dor no estômago, dor aqui, dor ali, não é? Não são dores propriamente ditas, são sensações, não são dores físicas, porque não tem mais físico. O perispírito não é um corpo como o nosso. O perispírito é um corpo sutil e é um corpo que permite ao espírito agir sobre a matéria, não tem nada a ver com o corpo físico, não é? Portanto, não tem a menor possibilidade de perispírito ter dor. E assim, o espírito não sente dor física. O que ele sente são sensações ligadas à sua maneira de ver e às suas impressões ligadas à sua última encarnação. Se ele desencarnou por um tiro na cabeça, por exemplo, ele pode reclamar de dor na cabeça por causa daquele tiro, por exemplo. Ou se ele tomou uma batida muito forte na sua perna, por exemplo, ele pode reclamar de dor na perna, mas não que exista a perna física e nem que ele esteja sentindo propriamente dor na perna, mas ele guarda a sensação ligada àquele fato, apenas isso, né? Então, estudem, né? Ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. Ele diz, nem os seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, aí procuram refúgio. Deus quis que, mesmo nesse estado imperfeito do mundo, ele está falando, o mundo, servisse para alguma coisa. Quem então ousaria dizer que entre esses bilhões de mundos que circulam na imensidade, um dos menores, perdido na multidão, tivesse o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria então a utilidade dos outros? Deus não os teria feito senão para recrear os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que emana de todas as suas obras, e inadmissível quando se imagina tudo aquilo que não podemos perceber.
ninguém contestará que, nesta ideia de mundos ainda impróprios à vida material e, portanto, povoado de seres videntes apropriados a este meio, há alguma coisa de grande e de sublime, onde se encontra, talvez, a solução de mais de um problema. Kardec, nessa explicação, ele está preocupado com a afirmação da Igreja Católica de que apenas a nossa Terra é habitada. E eles até hoje fazem a afirmação de que não existe vida no universo, contestando a ciência que diz que existe sim. A possibilidade de existir vida fora da Terra é muito grande. Isso a ciência falando. Eles dizem que não. Então a preocupação de Kardec era nesse sentido. Por quê? Porque os inimigos do Espiritismo estavam fora da doutrina espírita. Não é? O que eles fizeram depois que a doutrina espírita, depois de um tempo que eles perceberam que não adiantava atacar de fora, eles vieram para dentro da doutrina e atacam a doutrina de dentro para fora, como é o caso desses livros preconizados por espíritos desse tipo, André Luiz, Emmanuel e etc. Né? Valdo Vieira e outros. Né? Então a Terra só é habitada por esses espíritos temporariamente por uma razão muito simples. Né? Eu acho que talvez essas pessoas nem vão entender o que eu vou dizer, mas existe uma coisa chamada fluido. E o universo está mergulhado em fluidos. E o fluido, no mundo em formação, ele é zero, ele é neutro. Ele é neutro e não pode haver nenhuma incidência dos pensamentos sobre esses fluidos, porque senão os espíritos não se refazeriam. Eles têm que habitar um mundo onde o fluido é neutro, onde vidas como a nossa não interfiram nesses fluidos, porque se viessem descansar no nosso planeta, o que aconteceria? Não descansariam, se perturbariam, ficariam piores do que já estão em estado de erraticidade. Então tem que vir no mundo a informação aonde o fluido que compõe aquele mundo, né, que compõe a atmosfera fluídica daquele mundo é neutra, né, para eles poderem aurir daquele fluido e se refazer. Apenas isso, apenas e tão somente isso. Não tem absolutamente nada que associe essa ideia à ideia de André Luiz, esse pseudo-sábio, esse espírito pseudo-sábio, que vem ditar uma obra para criar esse tipo de confusão dentro da doutrina espírita. Mas a gente volta, o problema não é a tal da colônia, o problema é atacar a doutrina espírita de dentro para fora. Então você pega os padres desencarnados, a Igreja Católica de modo geral, as pessoas ligadas a ideia contrária à doutrina espírita, não necessariamente somente o católico, mas todos aqueles ligados às ideias contra a doutrina espírita, que não querem o progresso da humanidade, para atacar a doutrina espírita. Então, o que você vê como benfeitores espirituais desses médios que ditam esses livros? Freirinha, fulana de tal, frei, fulano de tal, padre, fulano de tal. Soror, Maria Angélica. Quer dizer, é a Igreja Católica minando os princípios espíritas. Tanto é assim que quando você fala esse tipo de coisa, você arruma um monte de inimigo. Um monte, sabe por quê? Porque a maioria é ligada a essa ideia que foi preconizada por esses espíritos, divulgada por esses espíritos, e a FEB é a principal responsável por isso, né? E propagam essa ideia, contaminando a doutrina espírita e se apoderando, vamos dizer assim, dos menos avisados. Apenas isso. Essa é a verdade. Quer dizer, a gente se discute uma reunião toda a respeito de uma coisa que nós não precisaríamos estar perdendo tempo de discutir. O senhor afirma que o André Luiz fez o que fez em caso pensado. Com certeza, absoluta. Isso faz parte de um processo. Porque essa história começou na década de 40. A história do André Luiz. Do Chico começou antes, um pouco antes. Do André Luiz começou na década de 40. E a FEB começou lá por volta de 1870 e qualquer coisa, 1880 mais ou menos, né? E na disputa entre o que era chamado, dois grupos. Um grupo era chamado de científico
e o outro de místico, religioso. E nessa briga entre esses dois grupos, com a infiltração dos espíritos ligados à Igreja Católica, venceu os religiosos. Os científicos, que são os racionais de hoje, foram simplesmente excluídos. Não é? E você vê pelo próprio estatuto da FEB, né? Pelos princípios da FEB, que retirou do estatuto agora, esse ano, 2019, a obrigatoriedade de estudar os 4 evangelhos de Rustang, que é uma obra apócrifa. É uma obra que vai contra a doutrina espírita. Eu tenho o primeiro volume desta obra. A obra foi editada pela primeira vez em 1920. Eu tenho a primeira edição, eu consegui na internet. E nesta primeira edição, em português arcaico e tal, está lá uma crítica de Rustang a Kardec, que o Guilhom Ribeiro, que foi o tradutor da obra, colocou na primeira edição. Vê se tem cabimento. A FEB é Federação Espírita Brasileira. Espírita, se dizem espíritas. E coloca uma crítica de um adversário do espiritismo contra Kardec. Então fica claro, para quem basta querer enxergar. É só não ter ideias tendenciosas. Se a pessoa ela analisa um fato com ideias pré-concebidas, não há como analisar o fato. Para você analisar um fato, por exemplo, comparando com um juiz, por exemplo, se um juiz ele tiver com ideias pré-concebidas a respeito de uma pessoa que está sendo julgada, aquela pessoa está condenada fatalmente. Aconteceu comigo. Eu tinha uma causa contra uma empresa de São Paulo, São Bernardo do Campo, aqui em Jaú, porque eu tinha direito de estabelecer a causa aqui, né? E eu entrei na sala de juiz, o juiz me chamou de ladrão, o juiz me chamou de bandido, sem ler a causa, sem conhecer a causa, eu tendo total razão e a lei a meu favor. Total razão e a lei a meu favor. Não estou contando história não, viu? É a perfeita expressão da verdade. E ele me chamou, ele disse assim, antes de qualquer coisa, eu falei, bom, perdi a causa, né? Eu sabia que tinha perdido a causa. Ele falou assim, tem gente que move ação contra as empresas para ficar o resto da vida sem trabalhar. E o que ele me chamou? Vagabundo, malandro, pilantra, bandido, né? Subiu até aqui, voltou, eu só não falei porque eu sabia que se eu falasse eu ia preso. Naquela época, desacato a um juiz era cadeia incontinente. E eu não sabia, e eu estou falando pela internet, porque fica aí o aviso para todos que estiverem assistindo, ou vierem assistir esse vídeo, né, que se um juiz falar uma coisa dessa para uma pessoa, a pessoa tem o direito de pedir a ele que coloque, que transcreva aquilo na ata daquela reunião. E se ele transcrever o que ele falou, ele sai prejudicado. Porque ele está fazendo um pré-julgamento e atacando moralmente a pessoa. Então, se o juiz, como qualquer um outro, julgar uma questão com ideias pré-concebidas, ele vai julgar contra a justiça. Ele não vai fazer justiça. Eu não estou dizendo que eu fui injustiçado, não. Ele simplesmente não tinha nem lido o processo e já tinha me julgado já. Tanto que ele indeferiu aqui, foi para São Paulo. Chegou em São Paulo, eu perdi também, porque lá a advogada da empresa tinha acesso aos juízes de lá, comprou todo mundo e eu perdi a causa. Né? Então o fato é esse, quer dizer, se uma pessoa que analisa a doutrina espírita, faz essa comparação entre doutrina espírita e a doutrina preconizada por André Luiz, Emmanuel, como é que chama aquele outro lá, o Ramatiz e todas essas baboseiras todas, se ele vier com ideia preconcebida, ele não vai conseguir entender Kardec nunca. Nunca. Eu andei esses últimos dias postando ensinamentos dos espíritos contra a igualdade das riquezas. Não sei se você chegou a ver no Facebook, se vocês chegaram a ver, a Yara deve ter visto, né? Não, eu recebi 1010 críticas. Como eu vou defender a desigualdade social?
Olha a confusão que as pessoas fazem. Desigualdade social com igualdade das riquezas. Não tem absolutamente nada uma coisa a ver com a outra. Então, as pessoas têm uma ideia pré-concebida das coisas, né? E não analisam aquilo. A primeira coisa que você tem que fazer para analisar uma coisa é ler aquilo que está escrito e analisar com frieza e razão aquilo que ali está expresso. Se você não tiver a frieza e a razão para ler aquilo que está expresso, você não vai compreender, né? Como comunista não sabe interpretar uma lauda de 5 linhas, isso em cursos superiores, como é que eles vão saber a diferença entre igualdade das riquezas e desigualdade social? Não vai saber mesmo, né? Se tivesse um pouco de honestidade, perguntaria, né? Porque eu faço isso, quando eu não sei uma coisa, eu vou procurar quem sabe e vou perguntar. Isso agora, sentada ali. Exatamente, né? Então o fato é esse. Agora, o que acontece com uma pessoa que faz o julgamento precipitado? Primeiro, que ela não leu direito, primeira coisa. Segundo, se leu, não soube interpretar. Terceiro, se não soube interpretar é porque é burra. Tá certo? Infelizmente a verdade é essa. Não, eu falei que se for uma pessoa nova, então não sabe interpretar texto nenhum. Mas eu estou acabando de falar. O MEC está registrou essa semana o fato de que universitários com terceiro ano de universidade, segundo ano foi avaliado, não sabem interpretar uma lauda de 5 linhas. Eu fazia isso no 4º ano do grupo. 4º ano do grupo eu fazia isso. Já sabia fazer. A gente saía do grupo prontinho para o ginásio. Prontinho. Saiu do ginásio Alfabeto. prontinho pro colégio. Do ginásio prontinho para o colégio e do colégio prontinho para o vestibular. Tinha gente que não precisava nem fazer cursinho para vestibular. Não, porque Não é? antigamente os colégios particulares eram para rico. Não era não. Você me desculpe, era para burro. Para burro, Era para burro. Colégio particular era para burro. Eu sei porque lá em São Paulo só os burros estudavam em colégio particular. Os aplicados estudavam em colégio do governo, né? Mas o fato é esse, quer dizer, lamentavelmente, pessoas como essa, que falam que a questão 234 é a afirmação dos espíritos superiores de que existe a coluna espiritual, ou estão interpretando de maneira equivocada, ou estão de má fé. Eu não vejo duas e mais uma terceira hipótese, né? Infelizmente essa é a realidade. Está provado pelos estudos que nós fizemos hoje. Ou não? Não vejo de outra forma. Alguém por aí? Tem alguém perguntando alguma coisa? Sejam todos muito bem-vindos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Dona Cristina, tá sozinho, só mais aqui. A torcida do Corinthians. A gente, quando fala dos espíritos superiores, a gente tem que ser enfático mesmo, porque a gente não pode, eu particularmente tenho a seguinte opinião a respeito disso: você não pode, e se pode, não deve transigir com a verdade. Não sei se vocês concordam com isso. Não pode e não deve transigir com a verdade. Quem transige com a verdade aceita a mentira, e quem aceita a mentira engana todo mundo. Então a verdade, a realidade é como qualquer outro médium, como qualquer outro, indistintamente, embora em que pese todo o respeito, todo o carinho, toda a gratidão que eu tenho por tudo que aprendi com o Chico, o jeito dele ser, a humanidade dele. O Chico Xavier, como médium, também foi obsediado. Ponto. A verdade é essa. Não há que se esconder a verdade, né? Uma das coisas, por exemplo, que eu posso citar a respeito do Chico: quando ele completou 50 anos de mediunidade, perguntaram para ele: Chico, você, do alto dos seus 50 anos de mediunidade, se você tivesse usado do fumo, naquela época o cigarro estava em alta, 1980 e bolinha, 70, final dos anos 70, mais ou menos por aí. Isso teria prejudicado a sua mediunidade? Não, absolutamente. Eu teria realizado meu trabalho normalmente. O que o cara fez? Esse que fez a pergunta?
Imediatamente escreveu, pode fumar, não tem problema nenhum. Vocês podem fumar aqui, não tem problema nenhum. Então, olha o peso da resposta, da resposta irresponsável. Diga-se de passagem, né? Porque ele era uma pessoa boa, mas não é por ser uma pessoa boa que ele era totalmente irresponsável, porque essa é uma resposta irresponsável. Né? Se alguém vier perguntar para mim, eu fumei 20 e tantos anos na minha vida, faz 30 que eu larguei, mais de 30 que eu larguei. Né? Se alguém vier perguntar para mim, fumar é bom, se você tem 44 anos que você frequenta a doutrina espírita, se você tivesse fumado tinha te prejudicado, sim, muito, não pouco, muito. E eu não sou o médico Chico era, porque o Chico era um médium perfeito, mas ser médium perfeito não significa não ser obsediado. Todos os seres humanos indistintamente são obsediados, porque são influenciados pelos espíritos, todos indistintamente. A gente tem que se aplicar em fazer o quê? Em ter uma boa conduta moral para afastar os maus espíritos, ponto, é só isso, nada mais, ninguém está isento disso. Os espíritos fazem parte das provas dos homens no mundo, nesse mundo. Ninguém está isento disso não, ninguém. Eu posso citar, que é a minha opinião pessoal, particular, que não esteve sujeito a esse tipo de situação. Jesus de Nazaré, único e exclusivo, que não esteve sujeito a isso. Apesar dos evangelhos dizerem que ele caminhou no deserto 40 dias e 40 noites, atormentado pelo demônio, isso é tudo conversa fiada. Não é? Tudo conversa fiada, porque ele era um espírito puro, de alta hierarquia, de moralidade ilibada. Quer dizer, quem tem a moralidade do alcance que tem Jesus, jamais vai permitir a aproximação de um espírito mau, de um mau espírito, do espírito imperfeito. Aproximar-se dele, com certeza tentaram, mas conseguem? É claro que não. Pela própria expansão do seu perispírito, pela qualidade fluídica do seu ambiente pessoal fluídico, jamais seria permitido. Ao contrário, quando o viam, rapavam fora, porque sabiam que vinha a bucha. Eles não conseguiam se apoderar de Jesus, nem enfrentar a qualidade moral de Jesus. Por isso que se retiravam. Não tenha dúvida, não. A gente pede Jesus, um grãozinho de areia no deserto. E olha, essa comparação ainda é pequena, é muito grande ainda. Fala bem. Mas, então, o fato do Chico foi obsediado seria uma prova para ele? Yará. Porque o fato moral, ele é uma pessoa moral, né? Tá. Primeira coisa, eu não posso jamais atacar a moral de quem eu não conheço, de quem eu não convivi. Conheço o Chico, como todos nós aqui, de longe. A gente não pode atacar a moral dele, porque eu sei de histórias dele que garantem um comportamento moral muito bom. Muito bom. Agora, os espíritos são uma das forças da natureza. Quem encarna no mundo de prova e expiação está sujeito a esse tipo de assédio. Todos, indistintamente, todos. É claro que o Chico não foi obsediado em tempo integral, como muitos médios foram, aqueles Oswaldo Polidoro e outros, tá certo? Mas é claro que ele foi, com certeza. Ele escreveu um livro de um tal de Emmanuel, que deve ser Emmanuel II, A Vingança, né? Que chegou para ele e falou que se ele não continuasse psicografando, eles tinham autorização de tirar ele da matéria. Tirar ele da matéria significa o quê? Matar. Agora eu digo, a pergunta que eu faço é a seguinte: quem tem autoridade sobre a vida? Única e exclusivamente o Criador, somente o Criador. Um espírito ameaçar o cara de morte, se ele não continuasse psicografando, porque a conversa com Emmanuel, né, que os caras falam, Emmanuel, né? A conversa com ele era a seguinte: psicografar 50 livros, 50 obras. Essa era a conversa inicial, o trato inicial com Emmanuel, não é? Mas depois que ele completou 50 obras psicografadas, ele falou: bom, agora eu vou descansar, agora a vida é minha, né? Não, de jeito nenhum. Se você não continuar psicografando, nós temos autorização de tirá-lo da matéria, de retirá-lo da matéria. Peraí, pô, que história é essa? Se isso não vem de obsessor, vem de quê?
de espírito superior aqui não é. Um espírito superior jamais falaria nesses termos com o Chico. Um espírito superior, um espírito, vamos dizer assim, o espírito guia dele, chegaria para ele e dizer assim: Chico, eu sugeriria que você continuasse. A sua obra é muito importante, ela tem um alcance muito... Pô, quem lê Panásios de Além Túmulo, aqui não é uma obra extraordinária, foi analisada e julgada por pessoas ligadas à área da poesia, da literatura, e não tem isto aqui de erro. Quer dizer, a missão do Chico era provar a sobrevivência da alma. Ele veio com uma missão extraordinária. Mas daí a dizer que ele era perfeito, opa, peraí, perfeito só o Criador, hein? E olha lá, nem Cristo era perfeito. Cristo era um espírito puro, mas ele não se dizia perfeito. Ele não se dizia perfeito. Ele mesmo. Não é? Então, temos que pegar leve com as coisas. Não é assim, não. O problema do Chico do movimento espírita tupiniquim, que eu não chamo de movimento espírita brasileiro, eu chamo de movimento espírita tupiniquim. O problema do movimento espírita tupiniquim é chamar de idolatria. Alçar a condição de Deus, de um Deus pequeno, aqueles que as pessoas gostam de colocar. Agora é a hora e a vez do Didi. Didi é a bola da vez. O Didi agora é o novo Chico. E assim sucessivamente. Quem devia ser alçado a essa condição e nunca pediu isso, e nunca se declarou assim, é o nosso mestre Allan Kardec, Hipólito Leão Denis Arribay. Esse sim deveria ser levado à condição de extremo respeito, porque esse merece esse respeito. E no entanto é um ilustre desconhecido no movimento tupiniquim brasileiro, movimento espírita tupiniquim. Vamos encerrar? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos desta noite. Queremos agradecer-vos por esta oportunidade, vibrar amor a vós, Senhor, e muita gratidão, e pedir-vos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis à sociedade em que vivemos e desta forma dignificar a vida. Auxilia-nos ainda a honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Abençoa, Senhor, a todos aqueles a quem nós amamos, nossos parentes, nossos avós, nossos tios, nossos pais, irmãos, cunhados, sobrinhos, todos aqueles que fazem parte diretamente da nossa parentela material. Abençoa aqueles que estão à nossa volta, vizinhos, amigos, conhecidos, nossos colegas de trabalho, clientes, fornecedores, patrões, empregados. Vibramos também pelos nossos irmãos que estão enfermos, por aqueles que estão passando por momentos difíceis na recuperação de sua saúde, pelos médicos, profissionais da área médica, voluntários, pesquisadores e cientistas, pelos irmãos jogados pelas ruas, por aqueles que não tiveram a estrutura de um lar, a orientação de uma família, mas principalmente por aqueles que, embora tendo esta orientação, inadvertidamente adentram o submundo do crime, da prostituição, das drogas, da corrupção, da desonestidade, da violência, da agressividade. Pelos irmãos que combatem o crime e a violência, sobretudo os pais de família, que estejam obrigados a colocar em risco suas vidas para fazer cumprir as leis. Abençoa o nosso presidente, seus ministros
e aqueles que trabalham pelo bem-estar do povo brasileiro, por todos aqueles que tomam conta, cuidado da sua segurança pessoal e da segurança pessoal de sua família. Pedimos ainda humildemente que permita ser maioria os bons espíritos, os espíritos superiores na praça dos três poderes, neutralizando a ação dos maus espíritos que ali estão. Vibramos ainda, Senhor, pelos nossos lares. Vamos elevar o nosso pensamento e mentalizar a entrada de nossas casas, os corredores, as salas, os quartos, os banheiros, a cozinha, os fundos, pedindo aos bons espíritos que nos acompanhem nesta incursão mental e que seja retirado dos nossos lares os fluidos malsãos e depositado em seu lugar os sãos, para que haja paz, entendimento, amor, fraternidade, respeito, fidelidade de pensamentos e atos entre nós e aqueles a quem nós amamos. Que o teu amor se estenda sobre tudo e sobre todos. Que haja paz no mundo, paz em nossos corações, e despeça-nos, Senhor, na tua paz. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrada a nossa reunião pública desta noite, e que assim seja.